Olá para você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé, o seu compromisso com a sua catequese bíblica semanal. E nós estamos começando mais uma edição do nosso Conhecimento da Fé, agradecendo a sua audiência, a possibilidade que temos de entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, nos acompanhando pela TV ou ainda pela internet, agradecendo a você que sintoniza este programa nas quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. Antes de começarmos a leitura da Palavra de Deus, quero te convidar à oração, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos compreender melhor a Palavra do Pai Eterno. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Instruí, Senhor, os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. A justiça no Evangelho de Mateus nos indica a conduta reta, justa, que inspirou a vida e os ensinamentos de Jesus, conforme a vontade do Pai. Assim encontramos na Sagrada Escritura, naquele que chamamos de Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, de 3 a 12. E no programa de hoje nós vamos aprofundar sobre esse tema, a justiça no Evangelho de Mateus. Recebemos o Padre João Paulo Santos de Souza, missionário redentorista, mestre em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e superior provincial dos Redentoristas de Goiás. Padre João Paulo, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington. Uma alegria poder participar deste programa que tem sido um presente para a Igreja e nós temos aprendido muito. E parabenizo também ao senhor e também à TV Pai Eterno por essa iniciativa. Muito obrigado, Padre João, também pela oportunidade de estarmos aqui. Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira, catequista, que ajuda no Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia. Isabel, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou aqui com muita honra para poder ajudar a trabalhar a justiça, né? A gente como catequista, a trabalhar a justiça do Evangelho de Mateus, né? Você está atuando em qual paróquia atualmente? Nossa Senhora Rosa Mística. A Rosa Mística. Trabalhar a catequese de adultos lá. Ah, que beleza, ótimo. Padre João Paulo, a gente começa falando da justiça, vamos entrar na Palavra de Deus. Acho que não podemos falar da palavra sem antes ouvirmos a mesma palavra. Então convido você que está em casa a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Padre João Paulo, por que o tema da justiça ocupa um lugar tão especial no Evangelho de Mateus? Então, Padre Wellington,
Falar sobre este tema da justiça na perspectiva bíblica e, sobretudo, no Evangelho de Mateus, é uma graça e, na verdade, uma chave de leitura para a gente compreender todo o projeto de revelação de Deus através da Sagrada Escritura. Como nós sabemos, este é um tema muito caro, tanto nos profetas, bem como se a gente olha nos primeiros livros da Sagrada Escritura. E o Evangelho de Mateus é apresentado justamente como o cumprimento da profecia e das leis. Por isso é muito importante, quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, ver como que o tema da justiça perpassa o Evangelho. De certa forma, Padre Wellington, este tema é caro justamente porque o Evangelho de Mateus coloca a figura de Jesus como o cumprimento daquilo que foi a promessa do Antigo Testamento. E nós não conseguiremos compreender o cumprimento da promessa se negligenciarmos o tema da justiça. No entanto, eu acredito que este programa vai nos oferecer a possibilidade de entender o significado do termo justiça, que às vezes é algo mais profundo do que a gente pode entender. A justiça bíblica é muito mais do que simplesmente uma equidade entre as pessoas, por assim dizer. É algo mais profundo. E o Evangelho de Mateus faz isso com muita maestria. Então é muito importante a gente entrar dentro deste tema e compreender como que o evangelista Mateus apresenta para todos nós este tema da justiça que se realiza com a vinda de Jesus, o Messias esperado, e faz esta comparação do Antigo com o Novo, né? A gente até diz que Mateus é o escriba do Antigo e do Novo, porque ele constrói a sua obra, o seu Evangelho, justamente como o cumprimento da Torá, que era a lei essencial do povo judeu. No caso, Mateus fazendo sempre alusão nas suas proclamações da promessa, né? Fazendo citações, remetendo-se ao ao Primeiro Testamento, por assim dizer, para dizer do Novo. Podemos assim dizer que ele é um catequista por excelência, né? Exatamente. Se a gente olha justamente neste texto bíblico que nós estamos ou iniciamos escutando, um pouco mais adiante vai mostrar exatamente como que o evangelista Mateus tem esta maestria de apresentar o Antigo e o Novo. Vós ouvistes, eu porém vos digo, justamente para mostrar que a vinda de Jesus mostra a plenitude daquilo que os judeus já viviam, mas de uma forma muito externalizada, sem compreender aquilo que era o seu real significado, né? Perfeito. Isabel, quando nós falamos de justiça, no dia a dia as pessoas às vezes trazem o conceito da justiça como a justiça do mundo, né? Do fórum, né? Isso, a justiça do fórum. Tribunal lá de justiça. Quando a gente fala dessa justiça, ela é, digamos assim, estabelecida por um contrato, um pacto, que se baseia num conjunto de leis que são outorgadas a um grupo de pessoas, né? A uma sociedade, um país. No caso, a justiça da qual Mateus está falando, ela difere em muito desse conceito de justiça social ou de justiça civil que nós vemos no nosso dia a dia, no cumprimento, como você disse, do fórum, desses ambientes onde a justiça ocupa o seu lugar central como um conceito, mas também como uma prática. Isso. E lembrando que a palavra justiça em Mateus, ela aparece primeiro no versículo 3, né, no capítulo 3, versículo 15, que são as primeiras falas, a primeira fala de Jesus em Mateus, na conversa dele com João resistindo a batizá-lo, e ele fala, devemos cumprir toda a justiça, né? Ele usa o verbo no plural, que devemos, porque não é só a missão de uma pessoa. E a gente, chegando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vemos que ele sobe a montanha como o novo Moisés, né? A comunidade de Mateus faz essa leitura, né? Acompanhando aqui o que o Padre João Paulo colocou, Jesus, o novo Moisés, até pelo contexto que o Evangelho foi escrito, num contexto de perseguição aos primeiros cristãos do Império Romano, né? Eles são expulsos da sinagoga, então havia um conflito, inclusive, com os judeus. E esse evangelho escrito para os judeus cristãos, né? Os judeus convertidos. Então, assim, tem toda essa ligação, como o Padre João Paulo levantou bem.
e da leitura de Jesus como um novo Moisés, né? Tanto que a estrutura do Evangelho de Mateus são 5 livrinhos, né? Assim como o Pentateuco, né? Os 5 livros, né, faz essa alusão. E, como bem lembrou o Padre João Paulo, é a plenitude todo esse processo revelatório que se inicia lá no primeiro livro da Bíblia e culmina com Jesus, a plenitude da revelação. Tanto que a gente vê Moisés subindo ao monte, Jesus também sobe ao monte para proclamar as bem-aventuranças, né? Perfeito. Padre João Paulo, quando a gente fala do pretexto, com certeza o tema da justiça não aparece por acaso em Mateus, né? Existe um pretexto e ali o contexto da comunidade mateana, das pessoas, a característica do mundo, um mundo ainda marcado com muitas injustiças estruturais, um mundo que coloca de lado pobres, indigentes, que eram taxados como infelizes, impuros e até mesmo malditos. O tema da justiça vem para corrigir estes erros estruturais que já haviam no contexto de Mateus, e aí não somente da pessoa, mas da comunidade? De modo geral, eu acho que o Evangelho de Mateus ele é desconcertante, talvez essa seja a palavra adequada, ele é desconcertante. Por quê? Porque certa forma de pensar que era muito característica daquele tempo é desconstruída pelo evangelista Mateus. Uma delas é justamente sobre o tema da justiça, porque o justo, segundo era a compreensão daquela época, ele era preservado de qualquer tipo de maldade, de qualquer tipo de dificuldade, de qualquer tipo de sofrimento, e, consequentemente, quem estava com algum tipo de sofrimento, de pobreza, era justamente porque estava sofrendo como que um castigo divino por causa do pecado que ele cometeu. Portanto, o evangelista Mateus, e eu diria os evangelhos de modo geral, mostra de forma diferente. Eu até diria que mesmo antes dos evangelhos, a Bíblia já desconstrói esse tipo de pensamento, que infelizmente ainda hoje é muito presente, né? De que o justo é aquele que é feliz segundo a proposta de felicidade deste mundo. E aí o texto que nós terminamos de escutar hoje aqui desconstrói um pouco isso, né? Portanto, o conceito de justiça é para mostrar, sobretudo, essa dimensão de que o limite humano, as dificuldades, o sofrimento e a dor que o ser humano passa não podem ser vistos como castigo divino e, ao contrário, a gente deve ver não somente na estrutura social, mas mesmo dentro do ambiente religioso, como que este elemento da justiça precisa ser trabalhado. Aquilo que a Isabel dizia antes, eu vou até um pouco mais, mais profundo, né? Porque logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus apresenta a figura de José como um homem justo, justamente para mostrar que essa justiça apresentada pelo Evangelho não pode ser simplesmente colocada como a justiça da lei. É mais do que isso, porque José é um homem justo, não porque cumpriu a lei pela lei do seu tempo. Aliás, se José tivesse cumprido a lei pela lei do seu tempo, seu comportamento seria totalmente diferente. Portanto, a justiça no Evangelho de Mateus tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Eu diria que é isso. Por isso que é desconcertante, porque o evangelista apresenta a justiça como cumprimento da vontade de Deus e não simplesmente como obediência a um conjunto de leis. Tanto que o Evangelho confronta isso de forma muito explícita, né? Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Portanto, justiça no Evangelho de Mateus é desconcertante porque desmonta a forma de compreender a justiça farisaica que prevalecia no ambiente religioso daquele tempo. Isabel, quando a catequese, por exemplo, traz para o contexto dos encontros e até mesmo da pedagogia do ensino, como falar de justiça coerente com o Evangelho de Mateus, mas diferente dessa justiça que o mundo às vezes prega e dá em um mundo tão injusto, né? Porque a gente fala de justiça e aqui não é diferente, né? O contexto do Evangelho é um contexto de injustiça e Jesus está falando dessa justiça através de Mateus. Como é que a catequese pode trabalhar isso para também criar nos catequizandos homens e mulheres da justiça do reino?
como você colocou na pergunta anterior, para fazer essa diferença com a justiça do fórum, né? E é um desafio. O primeiro passo que a gente trabalha é mostrar a figura de Jesus, né, a vida dele. A gente vem trabalhando a vida dele e a partir da nossa catequese, ele viveu, morreu e ressuscitou. E aí a gente mostra um pouquinho, procura mostrar as causas da morte dele, né? Por que ele foi morto, o que é que levou a essa rejeição. E é justamente isso, esse cuidado e essa luta, esse embate que a gente pode até observar dele com os fariseus doutores da lei, porque essa é a justiça, como o padre João Paulo bem lembrou, né? Os fariseus doutores da lei tinham um legado de 613 leis à época de Jesus, que impunham as pessoas, como você colocou, e isso deixava muita gente de fora, até mesmo do serviço do templo. As pessoas se achavam impuras, se achavam indignas de Deus. E Jesus vem e coloca, né? A justiça, a vontade do meu Pai é que todos sejam filhos dele, né? Filhos e filhas amados do meu Pai. Essa é a verdadeira justiça. Então, a partir dessa proclamação de Jesus, de todos como filhos e filhas do Pai e Mãe Deus, aí a gente vai inserindo e trabalhando a justiça no processo catequético, a justiça de Mateus. Superando a rigorosa observância da lei, uma lei muitas vezes pesada, como você lembrou das prescrições, e também os inúmeros impostos religiosos colocados sobre esse povo, né, Padre João Paulo? Então, Padre Wellington, eu acho que o tema da justiça ele é fundamental porque, geralmente, a injustiça ela vem travestida de justiça. E talvez aí esteja a grande dificuldade nossa, porque o injusto não se apresenta justamente dizendo que ele é injusto. Ao contrário, ele se apresenta dizendo que é justo. E aí talvez o problema maior ainda é quando a injustiça ela vem travestida de um discurso religioso, que é justamente o confronto que Jesus tem no Evangelho de Mateus com os fariseus. Por isso a justiça dos cristãos precisa ir além da justiça farisaica. Se a vossa justiça não superar, não entrareis no reino dos céus. Então acho que este é um elemento fundamental, entender que a injustiça, ela sempre se apresenta como sendo justiça. E pior ainda é porque geralmente o injusto, ele reveste o seu discurso com valor religioso. Então não é uma realidade só do passado, é uma realidade do presente, né, como o Senhor mesmo está tentando trazer para a nossa realidade. É preciso que estejamos em alerta para perceber muitas vezes a injustiça que é transvestida com as vestes religiosas. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos responder a pergunta: quem são as pessoas felizes e justas, das quais o Evangelho de Mateus, então, apresenta a partir das bem-aventuranças. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Conhecimento da Fé. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com Conhecimento da Fé, seu programa de catequese bíblica, contato com a Palavra de Deus. E você sabe, o nosso programa vai ao ar sempre às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, ao 12h30. A você, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem uma série de prescrições, por assim dizer, de orientações, de bem-aventuranças que Jesus nos apresenta no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Começo falando com o Padre João Paulo. Essas pessoas, esses bem-aventurados, essas pessoas felizes e justas, quem são?
Então, Padre Wellington, o Evangelho apresenta figuras que sempre são figuras de fé, que a gente precisa saber reconhecê-los no nosso dia a dia. O evangelista Mateus apresenta aqui nas bem-aventuranças justamente as figuras que, segundo o conceito de felicidade deste mundo, seriam os infelizes e, mais do que isso, seriam os castigados por Deus, se a gente quer colocar um valor religioso nestas figuras que aqui são apresentadas. O conceito de felicidade para o mundo é feliz aquele que consegue acumular bens, é feliz aquele que às vezes alimenta o espírito de violência, é feliz aquele que está resguardado de qualquer tipo de dificuldade, de qualquer tipo de provação. E as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus fala que felizes são exatamente estes que, segundo o conceito de felicidade deste mundo, são os infelizes. Agora, nós precisamos saber, observar e identificar, nesses que são apresentados aqui como os bem-aventurados, a figura dos cristãos. Como que nós nos identificamos com esses que aqui são apresentados? Afinal de contas, é este o caminho de felicidade ou o caminho de realização apresentado por Jesus no seu discurso inaugural, que eu gostaria até de ressaltar também, Padre Wellington. Eu acho que os versículos de abertura das bem-aventuranças, eles são fundamentais para a gente entender o conceito ou o conteúdo que vem dentro, que é justamente esta posição de Jesus sobre o monte, como o novo Moisés, o mestre por excelência. Ele está sentado, que é a posição dos mestres de Israel. No entanto, ele é um mestre diferente, porque os mestres de Israel geralmente ensinavam ou no templo ou na sinagoga. E Jesus escolhe um lugar aberto para dar o seu primeiro ensinamento. E mais do que isso, o ensinamento dado por Jesus não é somente aos seus discípulos, é para toda a multidão que está diante dele. Isso para dizer que a proposta de Jesus, a proposta de felicidade de Jesus, ela não é simplesmente para um grupo de privilegiados, mas a proposta de felicidade é destinada a todos que de bom coração quiserem acolher aquilo que Jesus oferece aos seus. Ouvindo o senhor falar, estou vendo aqui a imagem atrás do senhor, né? É justamente esse o momento, né? Jesus Exatamente. Sentado, ao ar livre, e a gente nem combinou isso aqui, mas é uma imagem que me chama muito a atenção, justamente por isso, né? Jesus ensinando com autoridade, sentado. É de fato um momento diferente, um momento novo, Isabel, porque falar de bem-aventuranças também é atualizar aquilo que o conceito religioso de muitas pessoas imaginam, pensar que, por exemplo, o ser de Deus é alguém preservado de problemas ou de sofrimentos ou de dificuldades, né? Jesus ainda fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido e entender, ser feliz diante disso, é não compactuar com essa justiça aparente, né? Exato. E um pouquinho antes, quando a gente fala, né, felizes os pobres em espírito, como o padre João Paulo lembrou agora na fala dele, a questão dos bens materiais, né, quando fala feliz, isso dá muito nó na cabeça de muita gente. Mas até feliz quem tem pouca inteligência, porque muitas vezes pobre em espírito é entendido assim. Ou é feliz quem não tem o que comer, que não tem o que vestir, que é pobre, que é miserável. Jesus não está falando disso. Felizes as pessoas que não têm o dinheiro como valor maior. O poder, o dinheiro, o prestígio não são o valor maior da vida das pessoas, né? Entendendo isso como um meio, mas não como um fim, né? Isso. Então, não tem problema você ter dinheiro, você ter uma condição material, né, que te dê dignidade, né? Então, quando Jesus levanta isso dá um nó na cabeça de muita gente da catequese, né? Como que a gente vai ler isso? E então, na catequese nós temos esse desafio. Então, quem é perseguido por defender o projeto do Pai e Mãe Deus, de que sejamos filhos e filhas dele, podem ser perseguidos. É o preço que se paga muitas vezes. E aí nós vamos continuar nesse projeto, vamos continuar felizes, porque nós estamos no caminho certo, né? Então, na catequese nós lembramos e temos isso sempre como desafio, né, no nosso trabalho. Então. Padre João, quando há uma inversão de valores pelas bem-aventuranças, de fato é um texto que as pessoas têm que voltar várias vezes
para compreender o que Jesus está dizendo, não na superficialidade, mas uma realidade profunda, né? Como a Isabel bem disse, pobres em espírito, fome e sede de justiça, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os que promovem a paz, os perseguidos. É gente que aparentemente tem muito sofrimento e que contradiz a lógica do mundo, né? Então, alguns até identificam que essas figuras dos bem-aventurados do Evangelho de Mateus é o próprio Jesus. É interessante fazer um comentário, Padre Wellington, porque muitas vezes alguns pensam que as bem-aventuranças de Jesus no Evangelho de Mateus é uma proposta de acomodação. As pessoas vão ficar acomodadas porque está dizendo que a felicidade é isso mesmo. Na verdade, quando a gente olha o Evangelho com bastante atenção e quando a gente procura compreender e interpretar aquilo que está escrito, aliás, vale dizer, né, a Escritura vai interpretada, por isso é importante a gente sempre se esforçar para buscar uma interpretação adequada, e nós que somos católicos não interpretamos a Bíblia por nós mesmos, sempre recorremos à tradição, escutamos aqueles que nos precederam, o que eles disseram sobre este texto. A força de transformação que está presente aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aliás, vale fazer um comentário, né? Aqui a gente encontra traduções de várias formas. Bem-aventurados os pobres no espírito, como é a minha tradução aqui, e algumas traduções colocam bem-aventurados os pobres de espírito. Essa tradução pobres de espírito não é a melhor, porque o sentido que está dizendo aqui é justamente, digamos, a liberdade de espírito para que a gente seja livre para o servir o reino de Deus. E quando nós falamos pobreza de espírito, está parecendo que é alguém que tem o ânimo curto ou que não tem, digamos assim, um ânimo para poder realizar a vontade de Deus, o projeto de Deus. Então, talvez a tradução mais adequada seja pobreza em espírito e não pobreza de espírito, porque são coisas diferentes, né? O pobre de espírito, pobreza de espírito e, às vezes, o espírito de pobreza. Então, é uma coisa diferente. Aqui nós estamos falando de espírito de pobreza e não pobreza de espírito. Então, como eu estava dizendo, né, as bem-aventuranças elas têm força de transformação. Bem-aventurados os pobres em espírito, não porque em si a pobreza, mas porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, não porque vão permanecer na aflição, mas porque serão consolados. Portanto, as bem-aventuranças são promessas de força de transformação. E é justamente nessa perspectiva que a gente deve ler. Aliás, se a gente olha as 9 bem-aventuranças, a única que corresponde ao enunciado é justamente a 5ª. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? E a gente pode até fazer uma leitura concêntrica, é aquela que está no centro, que a misericórdia corresponde à própria misericórdia. Mas todas as outras, o enunciado não corresponde com a sua finalidade, justamente para mostrar a força de transformação das bem-aventuranças. E se a gente observa que ser pobre no espírito é ser humilde e é possivelmente ensinável ou alcançável por parte das pessoas, mostra que Jesus quer que nós imitemos a sua humildade diante da liberdade de espírito que ele tem frente a bens materiais, as relações sociais que ele constrói, tudo isso. Acho que é importante posicionar, até porque Jesus, ele é o modelo das bem-aventuranças, como o Padre João Paulo já disse, né, Isabel? Isso. Perpassando todo o Evangelho de Mateus, logo em seguida, no capítulo 6, de novo vem à tona Jesus trabalhando com a comunidade, ensinando os discípulos essa questão com os bens materiais, né? Quando ele fala que não dá para servir a 2 senhores. Voltando à questão material, que é um dos grandes desafios da época e para nós hoje também, é que Jesus se refere ao dinheiro como Senhor, e ele só se refere, né, a Deus como Senhor e ao dinheiro como Senhor. Tamanho desafio, tamanha o impacto que as questões materiais colocavam nas pessoas e colocam na gente até hoje, né? Então, nós temos
essa questão com os pobres em espírito é um negócio que pega muito lá no nosso processo catequético. É um desafio bastante interessante que a gente sempre é chamado a ajudar a superar. É até uma proposta que acredito que disputa com outras no mundo, né? Se a gente olhar ao redor, as pessoas elas são nutridas ou incentivadas a darem um valor para aquilo que têm, ou que podem amealhar, ou que podem juntar ao longo da vida, e são mensuradas no seu valor por aquilo que conseguiram ajuntar ao longo do tempo do trabalho, do dia a dia, de uma herança. E quando tudo isso vai embora, parece que a pessoa ficou pobre, pobre, tanto pobre no sentido financeiro, mas pobre de espírito, porque a pessoa não tinha o espírito livre sobre aquilo que detinha na sua vida. Muitas pessoas, Padre Wellington, perdem o sentido da vida, né? A vida delas fica assim, sem sentido, muitas vezes, quando perdem os bens materiais. A gente vê isso, né? Tanto a gente tem uma publicação na questão catequética sobre o sentido da vida na catequese, em cima do Diretório Nacional número 15, que a fé cristã ela só vai ser importante, também o processo educativo da fé, para quem se pergunta pelo sentido da vida. Quem sou eu? Por que é que eu nasci? Por que é que eu estou aqui? E a resposta de Deus, que traz aqui, que a Trindade nos dá, é que nascemos para sermos filhos e filhas do Pai e Mãe Deus. Este é o sentido, né? Nascemos para viver sob o olhar amoroso da Trindade. Padre João Paulo, dando mais um passo nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 6, fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. O que é isso a partir dessa perspectiva bíblica? Então, Padre Wellington, fome e sede... Não é fome de comida nem sede de água, né? Exatamente. Fome e sede são duas coisas que doem e fazem a gente buscar, quase que instintivamente, alguma forma para solucionar esta dor que nos alcança. E aqui o Evangelho certamente se preocupa com a dimensão da fome e da sede físicas, mas ele está falando de uma fome e de uma sede mais profunda, que é a fome e sede de justiça. Isso significa, Padre Wellington e quem nos acompanha, que não basta simplesmente eu buscar como saciar a minha fome e a minha sede físicas, mas a fome e a sede física dos outros também dói em mim. Por isso, ter fome e sede de justiça é a gente buscar se colocar no lugar de quem sofre. É olhar para o outro e saber se colocar no seu lugar, o que hoje a gente chama de empatia. Então, fome e sede de justiça é esta ânsia que o cristão deve ter para não permanecer acomodado, mesmo que ele esteja num lugar, por assim dizer, de tranquilidade, que lhe permite viver bem, olhando e vendo o seu semelhante que passa por necessidade. Portanto, fome e sede de justiça deveria ser essa dor profunda que o cristão sente por ver alguém que não tem condições de ter a sua dignidade defendida. Então eu diria que fome e sede são algo que dói e naturalmente nos coloca em movimento para solucionar aquilo que faz doer. E quando o evangelista fala fome e sede de justiça, é para que a gente se coloque em movimento e que a dor de quem é injustiçado também seja a nossa dor. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu volto com a Isabel falando sobre como trabalhar a empatia na catequese a partir das provocações do Evangelho. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.
Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, o seu compromisso semanal com a catequese bíblica. E hoje falando sobre a justiça no Evangelho de Mateus, evangelho que estamos trabalhando na liturgia de nossas comunidades no ano A. É muito importante você ter aí o desejo, o interesse de pegar a sua Bíblia, de abrir, de ler e de reler as passagens que a própria liturgia lhe oferece no dia a dia, a fim de que, pelo conhecimento da fé, o seu seguimento a Jesus Cristo seja um seguimento mais consciente, mais qualitativo. E hoje, falando sobre justiça no Evangelho de Mateus, nós temos aqui os dois convidados, o padre João Paulo Santos de Souza, missionário redentorista, mestre em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, superior provincial dos Redentoristas de Goiás, e a Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira, catequista, que auxilia o Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia. Isabel, nós, antes de irmos para o intervalo, eu lancei um desafio, e aí eu acho que é o desafio da catequese, talvez por excelência, porque nós vivemos uma realidade, uma provocação de vivermos quase que um ateísmo religioso nos grupos que chegam às nossas comunidades, às nossas igrejas. Gente que às vezes só reza sozinho, gente que pensa que se salva sozinho, no sentido de se isolar da comunidade. E ao ponto de não sentir empatia com as necessidades do outro. E o outro, aquele mais próximo que está ao meu lado, seja na vizinhança, na sociedade, bem como o outro que aparece ali no telejornal, diante das injustiças, dos problemas que acometem a sociedade de forma geral. Como trabalhar a empatia nos encontros de catequese? É um desafio, Padre Wellington, essa questão da empatia devido ao individualismo que a gente vive hoje, as pessoas muito voltadas para si, para os seus próprios problemas pessoais. E, como você colocou muito bem, muitas vezes as pessoas buscam a religião para uma satisfação e questões pessoais mesmo, sem pensar nas questões sociais, no outro, no próximo ou de quem eu me faço próximo. Então, assim, nós procuramos trabalhar a empatia, não de simplesmente se colocar no lugar do outro. Nós trabalhamos na catequese se colocar no lugar do outro a partir da história do outro. Quem é o outro, que história, porque não, a gente se colocar no lugar do outro com a nossa história, a gente não vai conseguir sentir o que ele sente, a gente não vai conseguir pensar como ele pensa. Então a gente busca e trabalha na catequese, a gente sair de si e tentar entender o outro com a história dele, com a história de vida dele, como ele viveu e como ele sente, e não a partir dos nossos sentimentos. Porque às vezes não é só não é empatia, né? Quando a gente trabalha com o outro a partir da nossa história, a gente tem que trabalhar com o outro a partir da história dele, do que ele sente, do que ele vive. Padre João Paulo, traria aqui para contribuir nessa reflexão com o senhor também sobre a empatia, Mateus capítulo 25, 35 e 36, 2 versículos importantes. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então, Padre Wellington, talvez do ponto de vista evangélico, a palavra que corresponde à empatia seja compaixão. E o Evangelho deixa isso muito claro, né? Jesus vê e sente compaixão. Hoje, assim como no tempo de Jesus, com os fariseus que criavam uma distância entre aquilo que era a lei e aquilo que eles viviam, nós também temos o mesmo risco. Nem sempre aquilo que nós cremos é o que nós vivemos, e este é o grande risco de escandalizar a humanidade. Quando as pessoas olham para nós e dizem, eles não vivem o que eles rezam. Portanto, às vezes nós temos, do ponto de vista do esclarecimento, da inteligência, às vezes nós temos compreensão do que é ser cristão.
No entanto, na nossa prática, no nosso dia a dia, às vezes nós não conseguimos aproximar o que nós cremos daquilo que nós vivenciamos. Por isso é importante a gente recobrar este tema. Jesus, nestes versículos que o Senhor apresenta, de modo muito concreto, mostra como se deve viver a relação com Deus. A relação com Deus passa no cuidado de quem necessita. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava preso e foste me visitar. Portanto, Deus está presente nos nossos irmãos e, sobretudo, nos irmãos mais necessitados. Não tem como criar uma relação que seja verdadeira com Deus, deixando de lado a nossa relação com os irmãos, sobretudo os mais sofridos. É por isso que eu acho interessante a lógica do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: não penseis que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Isto é, não vale somente a teoria como os fariseus tinham de cor, as leis, no entanto, não conseguiam colocar em prática. Jesus veio justamente para ensinar isso, ou ao menos para diminuir essa distância entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Eu acho que a empatia nos faz justamente viver aquilo que nós cremos, aquilo que está na Sagrada Escritura, que é regra de fé para nós. É transformar a fé em vida, né, Isabel? E acredito que está aí o grande desafio para aqueles que assumiram o ministério da catequese nas comunidades, é fazer essa leitura com um pouco mais de segurança, né, junto às Sagradas Escrituras, sem se desligar da realidade. Isso. Por isso que Jesus coloca no versículo 3, no capítulo 3, versículo 15, devemos cumprir, não é só um, são todas as pessoas, todos nós. Não é obrigação só de uma pessoa, não, né? E todos nós devemos cumprir, dar pleno cumprimento, como o Padre João Paulo bem lembrou. E isso no nosso dia a dia, a gente recebe muitas pessoas que ao longo do processo catequético a gente ajuda numa desconstrução desse cumprimento dessa justiça. Muitas vezes as pessoas acham que é para depois da morte. E Mateus 25 fala, como o Padre João Paulo lembrou, é aqui e agora, de quem a gente cuida, de quem a gente visita, né, de quem a gente recebe, né, principalmente as pessoas que mais precisam de cuidado, do imigrante, do preso, de quem passa fome, de quem não tem um mínimo de dignidade, né, como o Concílio Vaticano II também nos lembra, que nossa missão como cristãos e cristãs é devolver ou ajudar as pessoas a entender e a recuperar muitas vezes a dignidade humana que perpassa todos essas situações que Jesus lembra em Mateus 25. Em Mateus 23, Jesus fala, eu queria aproveitar a oportunidade para que o Padre João Paulo pudesse aprofundar um pouco mais sobre essa advertência que Jesus dá a respeito dos escribas e dos fariseus. E na sequência ali, do versículo 13 em diante, vem os ais, né? Ai de vós, ai de vós. Eu queria que o senhor falasse um pouco o porquê que Jesus adverte e qual que é essa justiça dos fariseus e dos escribas que é diferente da justiça do reino pregada em Mateus. Então, a justiça farisaica é a justiça da aparência. E muitas vezes nós, mesmo na igreja, corremos o risco de viver essa justiça da aparência. Isto é, a gente quer fazer uma experiência simplesmente a partir dos nossos gestos externos. Assim como os fariseus viviam simplesmente de forma externa aquilo que eles consideravam ser as leis de Deus, sem procurar compreender o seu verdadeiro sentido. É por isso que Jesus diz assim, eu vim para dar pleno cumprimento. É plenitude, isto é, para preencher aquilo que foi esvaziado. É por isso que Jesus veio. Ele cita até algumas características que eles usavam vestes onde tinham frases da Escritura nas pontas, nas franjas, né? O jeito de rezar falando alto e erguendo, digamos, o rosto para ser visto nas esquinas das praças, a forma como faziam as suas ofertas para serem vistos e elogiados pelos que estavam vendo. Então é um pouco disso, essa justiça de verniz, de aparência, que não se sustenta com o conteúdo, com a prática essencial. Exatamente, tanto que
num determinado momento, Jesus até chega a dizer, né? Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, justamente porque há um descompasso entre o que eles falam e aquilo que eles vivem. Portanto, o que Jesus está alertando é para o risco da gente viver uma experiência religiosa de aparência. E como que Jesus chama este grupo por várias vezes no Evangelho de hipócritas? E a palavra hipócritas significa justamente máscara. Isto é, viver uma experiência religiosa de encenação. É aquilo que eu disse, né? O risco que nós corremos hoje. Hipócritas era aquela máscara utilizada nas peças teatrais antigamente. Jesus utiliza essa imagem para descrever o comportamento dos fariseus, isto é, viviam uma experiência religiosa de encenação, mas não assumiam isso de verdade. Essa é a justiça farisaica, e essa não pode ser a justiça dos discípulos de Jesus, porque a justiça dos discípulos de Jesus deve ser aquela que brota a partir de dentro para fora, que não se sustenta simplesmente com a mera aparência, e eu acho que este também é o alerta que Jesus faz para nós hoje. Não basta, não é suficiente uma experiência religiosa que é baseada simplesmente no aparente. É importante chamar a atenção para as pessoas serem verdadeiras na vivência da sua fé, na prática dos mandamentos, para que possa coadunar, conviver corretamente fé e vida, né, Isabel? Exatamente, porque a catequese, esse é um dos princípios da catequese, a interação entre a vida e a fé. E no processo educativo, fazer ressoar esse primeiro anúncio nas nossas vidas, hoje, no dia a dia. E interessante, acompanhando o que o Padre João Paulo colocou, a palavra justiça aparece 7 vezes. 7 tem um número significativo, né? 7 é plenitude do Evangelho de Mateus. E ela vem acompanhada dos verbos: devemos cumprir, buscar, superar, praticar, buscar novamente, a justiça do caminho. E no capítulo 23, Jesus coloca que a justiça, essa justiça, a condição de filhos e filhas do Pai e Mãe Deus, é tão importante quanto a fidelidade e a misericórdia. Então, é a plenitude, todo esse trabalho na plenitude da justiça, aparecendo 7 vezes, nos leva no processo catequético a buscar viver essa justiça em todos os nossos momentos. E isso precisa ser educado, né, Padre Wellington? Porque a gente não nasce sabendo. E está aí um grande desafio. Também Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Então, um grande desafio para as pessoas hoje, como você levantou há pouco, a gente acha que nasce cristão. A gente não nasce mais cristão igual a outros tempos. Hoje se forma cristãos. Então, esse é um grande desafio para a catequese. Aí eu quero agradecer desde já a presença dos nossos convidados, pedir para deixar uma mensagem para quem está em casa, principalmente a respeito dessa prática da justiça. Eu acredito que é fundamental não nos desvencilharmos, não nos afastarmos desse conceito que é chave para entender o ensinamento de Mateus. Padre João Paulo. Então, a mensagem que eu deixo é que, se a gente olha a Sagrada Escritura de modo geral, o conceito de justiça está intimamente ligado com o brado dos pobres. Se a gente olha toda a Sagrada Escritura, perpassa ao menos 3 figuras simbólicas: o órfão, a viúva e o estrangeiro, que geralmente estão ligados ao conceito de justiça. E o órfão, a viúva e o estrangeiro são figuras coletivas daqueles que não têm ninguém por eles. E o justo ou a justiça é justamente o colocar-se ao lado destes que não tem ninguém por eles. Quando o Evangelho traz para nós este conceito de justiça, não é simplesmente uma realidade do passado, é para que tomemos consciência da necessidade de não somente ser justo, mas combater a injustiça. Portanto, hoje é preciso que nós cristãos também escutemos o brado dos pobres, isto é, daqueles que não têm ninguém por eles, e que, sobretudo, nos comprometamos para fazer com que estes tenham a sua voz escutada juntamente com a voz de Deus, que tantas vezes são sufocadas pelo grito dos injustos que se apresentam como sendo os justos. Portanto, tenhamos a sensibilidade de perceber a injustiça tantas vezes disfarçada de justiça e, pior ainda, revestida com argumento religioso presente em nosso meio, e procuremos combater todas essas situações de injustiça. Coragem
Deus está conosco e esta é a missão que Ele nos confia. Amém. Isabel Cristina, muito obrigado, muita força lá na sua missão como catequista. Eu que agradeço, é extremamente importante esse espaço do conhecimento da fé. E só fazendo coro ao Padre João, nosso trabalho de colocar em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve da palavra, colocar na prática do nosso dia a dia, conseguindo observar quem são as pessoas que realmente precisam da gente, quem são as pessoas que realmente necessitam dessa justiça, sem medo, como o Padre João colocou, com coragem. Porque no versículo 11, felizes vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. E isso muitas vezes nós perdemos a coragem porque a gente fica preocupado com o que vão pensar da gente se a gente se colocar do lado dos pobres, dos excluídos, de quem precisa, né, do nosso cuidado, do nosso apoio. Eu quero agradecer, Padre João Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fica também o meu abraço a todos que nos acompanharam. Isabel Cristina, um abraço. Eu agradeço imensamente, um abraço a todos e todas. Meu agradecimento a você, caro telespectadora que rezou conosco aqui no Conhecimento da Fé, aprofundando seu conhecimento da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro.